Hora da gente receber o Matheus Spies, estrategista da Empíricos, aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo, Matheus. Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, sempre um privilégio para mim poder contribuir com vocês. Obrigada, Matheus. A gente estava debatendo bastante, né, sobre esses estímulos chineses, seguindo aí no foco dos investidores. Queria entender um pouco da sua visão. Esse otimismo todo é sustentável? Olha, a gente vem, na verdade, de um mercado muito fraco na China há muito tempo. Então, na verdade, agora a gente está observando uma leve reversão que ganhou contornos de muita robustez na semana passada, em grande parte por conta dessa onda de anúncios, de estímulos, né, que o mercado há muito tempo esperava. E daí destaque para os ralis que tivemos na China, os 5 grandes ralis que tivemos nos últimos 20 anos na China, 3 deles foram, em grande parte, impulsionados por estímulos do governo. Então, a gente tem essa série que acaba impulsionando novamente os investidores a comprar ativos chineses. Isso é o suficiente para reverter o que estávamos vendo de estruturalidade negativa no mercado chinês? Não necessariamente. O que a gente tem observado são alguns estímulos que devem possibilitar com que o governo cumpra aquela promessa de crescer 5% no PIB neste ano. Lembrando que aqui existe até um fator que a deflação atrapalha, né, o crescimento, porque na verdade a gente sempre observa PIB real, né, PIB real, esse crescimento, no ambiente de inflação, né, porque se a gente observar o PIB real, né, num crescimento, num ambiente de deflação, ele acaba sendo beneficiado, né? Mas observando pragmaticamente, deve alcançar esse objetivo de crescer os 5%, e olhando para 2025 também deve ter algum benefício. Agora, isso muda a demografia chinesa que está enfrentando dificuldades, isso muda a guerra comercial que o país está enfrentando com os Estados Unidos e agora também com a União Europeia. Isso muda o desafio da dívida que ele enfrenta com os países que ele vem financiando ao longo dos últimos anos, na África, na Ásia, e que hoje promete não conseguir arcar com essa dívida. Não muda muito dessa realidade. Agora, sem dúvida, ajuda, né? Um mercado que vinha sofrendo muito, e se o investidor aprendeu alguma coisa nesses últimos 20 anos de mercado chinês, é que é bom surfar esses poucos ralis exuberantes que acontecem e, historicamente, eles vieram acompanhados de estímulos do governo. Agora, se isso muda a rota de dificuldade do mercado imobiliário ou do mercado de bancos regionais chineses, difícil argumentar que sim, mas pelo menos é um paliativo para um mercado que vinha muito preocupado e para investidores que vinham se frustrando de maneira sequencial com a falta de estímulos ou de apresentação de medidas por parte do governo chinês. Matheus, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. A gente fica monitorando bastante preço de minério de ferro, principalmente por conta do impacto que tem no nosso mercado aqui. E as altas recentes, inclusive altas fortes recentes do minério, pode ter trazido ali um otimismo um pouco maior, principalmente nas nossas mineradoras e siderúrgicas. Esse aumento e esse otimismo, a gente pode interpretar como algo pontual, que acaba não mudando o fundamento, ou não mudando o argumento completo por parte dessas companhias? Ou você vê que pode até mesmo ser, sim, sustentável? A gente pode ver uma melhora de ambiente mais para frente, até nesse cenário para minério, sustentando também uma melhora na percepção nesses setores por aqui? É uma pergunta muito boa, e a gente está, curiosamente, vivendo esse rally tanto de minério como de ativos chineses, que acaba espraiando para o mercado asiático, às vésperas de uma eleição americana, que pode resultar por um tom de pessimismo, caso Trump ganhe a Casa Branca. Tom de pessimismo para os ativos chineses, vale dizer, porque para o mercado americano não vai ser ruim, e não necessariamente para os outros mercados, né? Talvez mercados que enfrentem mais dificuldade possam ser elencados como chinês, né, o mercado chinês e o mercado europeu, né, por conta desse protecionismo, desse isolacionismo. Para o mercado americano não vai ser necessariamente ruim, mas como a gente está vivendo as vésperas dessa eleição, talvez a gente possa ter uma reversão dessa tendência de otimismo. A gente não verificou poucas dessas chances de reversão ao longo dos últimos 3 anos, e por mais que ele flertasse com uma recuperação, é que essa recuperação foi muito exuberante, muito rápida, o que enseja, inclusive, algum grau de cuidado. Mas a gente já flertou com alguns voos de galinha, né, para trazer um pouco da expressão que a gente costuma utilizar para o mercado brasileiro no mercado chinês,
só que lá é um mercado muito mais robusto, né, grande, pujante, porque a gente está falando da segunda economia do mundo. Agora, como eu citei anteriormente, difícil dizer que esses estímulos vão trazer certo grau de estruturalidade. Ele pode até continuar a trazer benefícios até a eleição americana, dependendo do resultado. Eles podem ou não continuar até o final do ano e depois voltar a ganhar uma certa atração depois dessa realização, dependendo do resultado eleitoral. Mas não muda aquele cenário mais complexo para minério de ferro, numa desaceleração no que me parece ser algo estrutural da economia chinesa. Voltamos a ver aquela típica expressão de japonização da economia chinesa, ou, em alguns casos, como alguns têm utilizado, sul-coreanização, né, em referência à questão demográfica, mas uma japonização, porque me parece ser a saturação do modelo de crescimento asiático nas proporções chinesas. A gente não vai negar que a economia chinesa, a economia é muito maior do que essas referências que eu utilizei agora, tanto Japão como Coreia do Sul. Então, a gente está observando uma desaceleração. Vale dizer que, por mais que a economia chinesa hoje cresça 5%, em termos absolutos, ela acrescenta para o PIB global mais do que quando ela crescia antes, aquelas taxas de 10%, porque é uma economia muito maior. Agora, se ela vai conseguir manter esse ritmo, é difícil dizer que sim. O que ela pode fazer é tornar essa transição para patamares menores de crescimento um pouco mais gradual e com menos solavancos, o que não vai mudar esse tom pessimista. Agora a gente está vivendo uma onda de euforia, mas eu peço a todos que estão acompanhando essa onda de euforia que acompanhem com cuidado, porque o que a gente pode observar é uma reversão dessa tendência, tanto por um fator pontual, como a eleição dos Estados Unidos, no caso de uma vitória do Donald Trump, que seria ruim para ativos chineses, e daí isso, claro, afetaria o mercado de commodities, né, porque é muito associado à economia chinesa, trazendo para a sua pergunta sobre o minério de ferro, e depois, num segundo momento, numa normalização, né, desse sentimento, que voltaria a ver em qualquer momento um patamar, né, menos exuberante, né, de reflexo desses estímulos chineses. Porque, note, a gente viu o mercado cobrando esses estímulos há muito tempo. O governo chinês demorou para entregar esses estímulos que era há tanto tempo aguardado. E quando ele o fez, ele entregou mais do que o mercado esperava, mas é muito menos do que o mercado esperava lá atrás. Então, se ele, porventura, parar de entregar nesse mesmo ritmo, a gente vai voltar a ver, por exemplo, a gente já viu dados também um pouco frustrantes, né, nesse final de semana na economia. Vamos ver se a gente vai voltar a ver dados tão ruins ou se vai, de fato, engajar de novo o mercado para uma dinâmica de normalização mais saudável da economia chinesa, que está tentando se desprender um pouco daquela dinâmica de crescimento com base em investimentos e muito pautado na indústria do setor imobiliário do país. Ô Matheus, e aí, ainda pegando esse gancho de commodity e um cenário global, eu queria falar um pouquinho sobre o petróleo, porque a gente vê umas movimentações que talvez não sejam tão condizentes com o escalonamento da tensão lá no Oriente Médio. A gente vê algumas flutuações, algumas oscilações, mas com tudo que está acontecendo e repercutindo, desde guerras até mortes de líderes do Hezbollah, queria entender se o mercado está talvez subestimando ou ainda não conseguiu precificar especificamente o que pode efetivamente causar toda a tensão lá no Oriente Médio. Perfeito. A questão geopolítica, ela afeta o preço do petróleo já há algum tempo, de maneira mais evidente em 2022 com a guerra da Ucrânia, no ano passado, em 2023, com o ataque terrorista de 7 de outubro, que está quase completando um ano, né? Então, essas incursões israelenses já estão completando quase um ano, e agora as notícias mais recentes de enfrentamento, não em Gaza, mas no Líbano, no norte de Israel. Inclusive, vale dizer que o norte de Israel vem sendo alvo de ataques do Hezbollah desde os atentados terroristas de 7 de outubro, e agora a gente observou uma escalada na qual as respostas israelenses acabaram resultando na neutralização dos grandes líderes, inclusive do fundador do Hezbollah, né? Então, isso fez, claro, com que houvesse novamente essa onda de tensão. Entretanto, como a gente viu que outros choques não foram acompanhados do principal medo do mercado, que é uma intromissão direta do Irã, né? Lembrando que Hamas, Hezbollah são proxies extremistas do Irã na região, como não foi ao longo do último ano acompanhado de uma escalada do Irã, com exceção daquela vez em que o Irã mandou num ataque super telegrafado, né,
aqueles drones para ataque de Israel, que foram quase que 99,9% neutralizados, tirando essa exceção, não houve uma escalada, foi mais megafone e não algo prático, de fato, porque o medo do mercado é esse enfrentamento direto do Irã e daí um comprometimento do Estreito de Hormuz. Esse é o medo do mercado, que não foi correspondido e, consequentemente, o mercado tem dado mais ênfase a outros vetores. Demanda na China, demanda dos Estados Unidos e oferta da OPEP, players da OPEP, né? Notadamente nas últimas semanas, a questão da Líbia e a questão da Arábia Saudita mais recentemente. Fontes de tração para que o preço voltasse para patamares mais normalizados. Por quê? De um lado, claro, você tem um processo de normalização da economia chinesa, ou desaceleração dessa economia, e mesmo um soft landing nos Estados Unidos, que flertaria com patamares menores de preço do barril. Do outro lado, na questão da oferta, você tem uma maior oferta de players da OPEP, tanto da Líbia, que agora com esse acordo daquele conflito interno que o país vinha acompanhando já há algum tempo, traz para a mesa mais petróleo, e a Arábia Saudita também querendo trazer para a mesa mais petróleo, se contradizendo em relação à sua liderança dentro da OPEP, né? Ou seja, me parece, porque brigar por market share aqui parece mais relevante para os sauditas neste momento. Me parece, portanto, que o mercado tem colocado mais ênfase nesses fundamentos relacionados à oferta e demanda do que propriamente a questões geopolíticas. Isso não necessariamente significa que não possa haver novos choques aos modos que a gente observou no final do ano passado ou em 2022. Eles podem acontecer sim. Entretanto, está muito mais mapeado. É a mesma coisa se a gente falar do início de agosto, quando a gente teve aquele choque do iene. Era um evento menos mapeado e, portanto, teve um choque muito maior sobre os ativos financeiros. A gente pode transpor exatamente esse mesmo exemplo de mapear os eventos mais radicais em termos de impacto para esse cenário, né, no qual a gente tem hoje fatores relacionados à oferta e demanda, né, fundamento econômico, muito mais relevantes do que questões geopolíticas, ainda que elas se mantenham presentes, né, para nivelar preço dos investidores. Muito bom, Matheus, agradeço sua participação, é sempre muito bom poder contar com suas análises e suas opiniões aqui na nossa programação. Uma ótima semana para você, até a próxima. Eu que agradeço o convite e até mais. Valeu, falamos com o Matheus Espias, ele que é estrategista da Empíricos. A gente segue aqui com a nossa programação.